povo na rua por anistia. O ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados divulgaram um vídeo nas redes sociais neste domingo para convocar a população para um ato em Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo domingo, né? No dia 16 de março, cobertura completa aqui. E a manifestação tem como principal pauta a anistia aos presos políticos do 8 de janeiro. No vídeo, deputados e senadores destacam a importância da mobilização em defesa dos detidos. As centenas de presos e perseguidos políticos, mais do que nunca, precisam de todos nós. Vamos lutar pela liberdade deles. A nossa liberdade precisa ser conquistada por nós. A nossa pauta, a anistia. O que a gente precisa fazer é voltar ao azul. Nós vamos lotar Copacabana todos nas ruas para resgatar o nosso país. Anistia já! Uma boa sorte a todos e até lá, se Deus quiser. O evento começa às 10 da manhã e a expectativa é reunir 1 milhão de pessoas em Copacabana. E consta, você colocou, acho que foi ontem ou anteontem, um vídeo, né, uma música que fizeram para você em sua homenagem. E eu vi ali as imagens suas, naquela enorme manifestação, se não me engano, foi 7 de setembro de 2022, foi isso? 2022 ali? Exato. 2021, não me lembro. 2022, né? Copacabana tomada. Mas é aquela história, no Réveillon, 3 milhões de pessoas. Naquele evento ali, não tinha isso tudo, não. Mas a expectativa é grande, né, Consta? Quer dizer, a gente vai falar ao longo do programa, a popularidade do Lula só despenca, cai. O Centrão está aí, aos poucos, largando a mão do Lula, se retirando da base governista. Não sei se isso vai ser agora, mas já está sendo conversado por vários partidos da base. E a gente tem, é importante ter o povo na rua para mostrar que, olha, nós não somos poucos, né, Consta? É fundamental, Lacombe. Talvez é uma das poucas coisas que tiranos temem, né? Tanto que passam com um tanque em cima, né, lá na Praça Celestial, em 89, ou mandam seus jagunços milicianos cubanos abrir fogo, soltar borracha em jovens, como o Maduro fez na Venezuela várias vezes. Os tiranos não gostam dos cidadãos tomando as ruas para protestar. Houve muita discussão aí da estratégia disso, né? Só Copacabana ou em outros lugares, a pauta única de anistia ou fora Alexandre de Moraes, fora Lula, impeachment. Toda essa discussão é válida. A direita não tem comando, hierarquia de comando. A direita é justamente mais individualizada, né? É um movimento muito mais atrelado ao bolsonarismo, essa manifestação, e é absolutamente legítimo porque o Jair Bolsonaro é o grande líder da oposição com o maior capital político. Então está tudo certo. Eu acho importante lotar a praia de Copacabana. Isso também ajuda a mandar um recado de que o custo de prendê-lo pode ser muito elevado. Ninguém sabe exatamente o que aconteceria, ainda mais agora com o governo do Trump de olho, né? O próprio presidente Bolsonaro divulgou nas redes dele mais cedo e mandou para listas de WhatsApp esse vídeo que a gente viu um trecho aí do filho senador, o Flávio, e um outro com a mensagem: dê-me 50% da Câmara e 50% do Senado em 2026 que eu mudo o destino do Brasil. Então, é uma estratégia político-eleitoral, mas a dúvida que permanece em muito brasileiro, e é uma dúvida legítima, é se há tempo para isso. Porque todo mundo sabe que eles estão se organizando, o sistema, para tentar prender Jair Bolsonaro, né? E ter uma eleição fajuta, uma eleição em que o nome de Jair Bolsonaro não conste na urna, já é uma eleição que não tem nada de democrática. Mas eles estão tentando empurrar a goela abaixo a tal direita permitida, a volta da estratégia das tesouras. Tivemos essa semana a capa da Veja com o Tarcísio, nem acho que seja ele promovendo isso, né? Mas estão promovendo no seu nome, porque adorariam alguém que representasse a direita, a oposição na eleição, que não ouse bater de frente com o STF, por exemplo. O Tarcísio, em mais de uma ocasião, já disse, não adianta bater de frente com eles, temos que nos unir e tudo. É um bom gestor, está fazendo uma gestão eficiente em São Paulo, mas não ousa falar de presos políticos, de anistia
de forma clara e veemente, né, a esses perseguidos. Então, é o candidato dos sonhos, né? Alguém que consegue estar no mesmo recinto, trocando piadas com Lula, rindo. Isso não é uma crítica necessariamente ao Tarcísio. É para mostrar que o sistema vê o Tarcísio como alguém inofensivo, aquilo que realmente o sistema representa como ameaça às liberdades básicas no Brasil. Já Jair Bolsonaro, não. É mais imprevisível, né? Tentam domesticá-lo, o próprio presidente do PL, mas ele de vez em quando sobe o tom, como andou fazendo essa semana, e eu, particularmente, gosto do Jair Bolsonaro, que sobe o tom, porque o Brasil já virou uma ditadura, e nós precisamos de lideranças ou com coragem de enfrentar de dentro, com os riscos que se envolvem, eu não quero mártir, mas é necessário, ou que seja o caso, então, de ficar nos Estados Unidos denunciando, na embaixada americana, denunciando que já é uma ditadura, para a gente não ter a falsa percepção de que o Brasil ainda tem um espaço para uma oposição fazer esse estrago, por exemplo, em 2026, como parece ser o plano do PL. Veja que hoje mesmo, e o Jair Bolsonaro também mandou essa mensagem nas redes, saiu na coluna do fofoqueiro da Globo, o Lauro Jardim, o seguinte: como um ministro do STF vem marcando o território para impedir que Bolsonaro domine o Senado. É impressionante que uma manchete dessas não escandalize o Brasil e a própria imprensa. Quer dizer, a Globo está confortável com uma manchete que diz que tem um ministro do Supremo que ocupou no mesmo ano 3 cargos em 3 poderes diferentes, né? Que é o comunista Dino, que foi ministro do Lula, que foi do Senado e agora está no STF, articulando para impedir o avanço do Bolsonaro no Senado. E eles banalizaram o que é absolutamente golpista. Isso é golpe. Esse é o verdadeiro golpe que foi dado. Então, ou o Brasil de bem, atento, que não é alienado, que não é covarde, se une para valer contra esse tipo de coisa, ou a Globo, o Lula, o Dirceu e o STF finalizam de vez o golpe que eles vêm dando lá de trás. A gente vai falar sobre isso, né? O Flávio Dino é mais um que acha que não há problema nenhum em participar, que ele participe do julgamento do Bolsonaro, que ele é super isento, né? Ele não tem nada a ver com isso. Mas, Ana, havia uma discussão sobre qual deveria ser o mote da manifestação, né? Impeachment do Lula, impeachment do Alexandre de Moraes, ou anistia, ou 2 desses temas, ou 3, ou os 3, definiram, então, o foco na anistia. Será o caminho certo mesmo? Lacombe, eu acho que o povo, né, na rua, eu acho que independe da pauta principal, digamos assim, porque a pauta principal pode ter sido escolhida a anistia. Tudo bem, que eu acho que é a coisa mais importante hoje no Brasil por causa da injustiça que está sendo cometida contra centenas de brasileiros inocentes, presos políticos, os vândalos, aqueles que quebraram, tudo isso, todos eles têm que pagar a letra fria da lei, nem acima da lei, nem abaixo da lei. Mas o fato é que existem presos políticos em 2025 no Brasil. Existem presos com tornozeleira eletrônica, né? A tal da meia-liberdade, o Felipe Martins é apenas um deles, que nem sequer teve o processo julgado e está com uma tornozeleira eletrônica. Não pode sair de casa, tem que se apresentar no fórum toda semana, não pode usar as redes sociais. Eu tentei fazer uma entrevista com o Felipe Martins para as eleições americanas, sem falar nada de Brasil, de Alexandre de Moraes, só para falarmos sobre eleições americanas, ele que tem uma leitura muito acurada sobre os Estados Unidos, e essa entrevista não foi permitida. Então, eu acho que a anistia é o ponto principal. Mas o povo nas ruas, eu acho que vai além do ponto principal, porque o sistema e o consórcio, eles sabem que o povo está insatisfeito com muita coisa, com o ativismo do STF, com o ativismo principalmente do Alexandre de Moraes. O povo sabe, está acompanhando o que os Estados Unidos estão fazendo para tentar frear os censores, os ditadores pelo mundo, e o nome do Alexandre de Moraes está nessa lista. Então, por mais que a pauta seja a anistia,
que eu acho, sim, que é a principal. O Constant uma vez falou uma coisa que eu acho que está correto. A gente não devia nem falar anistia, tinha que ser justiça. E eu acho que é por aí. Mas o povo na rua, o sistema vai entender. Vai entender, são várias coisas que estão dentro do contexto da insatisfação da população. Eu acho que outras pessoas vão aparecer com outros cartazes, esses cartazes podem viralizar também, apesar de termos uma pauta principal. O fato é que não dá mais para aguentar esse sistema, esse regime totalitário ao qual o Brasil foi submetido. Não dá mais. Estou olhando aqui o superchat do Solov Machado, e fez uma doação por superchat para a gente, obrigado. A mensagem dele é: anistia ampla, geral e restrita era o grito da esquerda no meu tempo de faculdade. Bom, eu sou um pouco mais velho, era o grito do meu tempo de colégio. E não era anistia ampla, geral e restrita, Silvio, não só para presos políticos, mas para uma turma, primeiro, que não brigava por democracia coisíssima nenhuma. Brigava lutava por outra ditadura, do proletariado. E gente que sequestrou, que assaltou banco, né? Gente que pegou em armas. E é essa turminha agora, que foi perdoada, né, apesar de todos os crimes que cometeu, está aí dizendo que sem anistia para presos políticos. A gente lembra que essa história do 8 de janeiro, ela envolve assim, uma série de injustiças, como disse a Ana, uma série de injustiças, pessoas que sem individualização da conduta. Cadê as imagens? Quem invadiu o quê? Quem quebrou o quê? Não tem nada disso. Mas a turminha que foi anistiada, essa sim, tendo cometido crimes graves, ela agora grita sem anistia. Silvio. Bom, do ponto de vista do contexto histórico, eu acho que você resumiu muito bem, porque os perdoados não querem perdoar. Todo esse pessoal que hoje grita sem anistia, com exceção da turma da Anitta, desses mais jovens, mas aqueles ideológicos que estão militando em partidos de esquerda, sobretudo, e já tem algum cabelo branco, esse pessoal sabe bem o que foi a Lei 6683, assinada em agosto de 1979 pelo presidente Figueiredo, né? Ela é sancionada em 28 de agosto de 79. Logo depois, pouquíssimos dias depois, ainda em agosto, desembarcam 2.200 ex-presos políticos, questões eleitorais, como você disse, gente que sequestrou o Fernando Gabeira desembarcou lá. Ele foi um dos integrantes, junto com Franklin Martins, por exemplo, do sequestro do embaixador americano Charles Elbrick. Quem quiser conhecer essa história, tem filmes, que é esse companheiro, tem uma série de episódios sobre isso. Depois, ainda assim, outros políticos de esquerda que militavam pela ditadura do proletariado em várias matizes diferentes, e aí concordo com você, também desembarcaram, né? Num 7 de setembro, a Rede Globo, já que falamos também tanto da Globo, ela transmitiu todos os desembarques de presos políticos. Ela transmitiu no 7 de setembro Leonel Brizola chegar no Brasil e com um discurso: o meu coração está cheio de saudades, mas limpo de ódio. Depois, Miguel Arraes, Márcio Moreira Alves, o Betinho, naquele abraço com enfio. Tem uma fartura de documentos históricos que mostram justamente o que foi a anistia. O PT é criado em 1980 por pessoas anistiadas, um pedaço da pastoral católica que existia e o sindicalismo do chão de fábrica do seu Lula da Silva. Agora, esse pessoal não quer perdoar. Quem andava armado, quem roubava cofre, quem sequestrou, quem matou, porque o Partido Comunista matava. A guerrilha do Araguaia foi isso que aconteceu ali no final da década de 70, né? No final não, mas na década de 70 sobretudo, o Oswaldão lançar focos maoístas na região do Araguaia, eles mataram, trocavam tiros com os militares. Então eu acho que esse aspecto cronológico histórico, ele é uma contradição, é paradoxal para a própria esquerda. Mas a anistia, eu penso, Lacombe, que ela é uma forma de devolver um pouco a fé nas leis e na justiça ao brasileiro. O brasileiro hoje perdeu a fé na lei, ele perdeu a fé na Constituição, porque uma corte recursal, a última corte recursal do país, ela persegue politicamente pessoas comuns,
pessoas que não tinham prerrogativa de foro, ou seja, jamais poderiam estar sendo julgadas lá sem o benefício do que eles chamam de duplo grau de jurisdição obrigatória. No Brasil, o bandido pode recorrer. Ele é condenado numa primeira instância, ele recorre, vai subindo, muitas vezes em liberdade. O que acontece com esses presos ou tornozelados é que eles não têm a quem recorrer, só resta Deus acima dos ministros do Supremo. Então eu acho que esse é o principal ponto. E para finalizar, também tem um aspecto que é o lado humano, o lado da compaixão. É preciso devolver esses pais e mães para suas casas. Tem crianças crescendo longe de pai e mãe. E quem é pai sabe, nós aqui todos somos. E quem está do outro lado da tela, a maioria talvez também seja. Ou um dia vai ser. Sabe o que é uma criança crescer sem pai e sem mãe. Já chega. A gente precisa virar essa página e devolver essas pessoas às suas vidas. Elas não mataram, elas não sequestraram, elas entraram numa enrascada, para resumir assim. Olá a todos. Quero destacar a incrível resistência do canal Endireitei no YouTube, que tem enfrentado de maneira firme e determinada os boicotes recentes da plataforma. A necessidade de apoiadores e colaboradores neste momento torna-se crucial para manter viva a liberdade de expressão e o debate saudável. A contribuição de cada um de vocês é fundamental para que vozes diversas continuem sendo ouvidas e para que a pluralidade de ideias seja preservada. Juntos, podemos fortalecer e defender a importante missão deste canal. É hora de unirmos forças e demonstrarmos que a liberdade de expressão é um direito inegociável. Somos muitos e com um pouco da colaboração de cada um, conseguiremos dar conta de continuar trazendo as informações que a velha mídia omite. Juntos somos mais fortes.